Vamos fazer nossas preces iniciais, depois a gente faz a meditação e depois seguimos com nossa leitura e os compartilhamentos todos. Então, para começar, vamos só ajustar nossa postura, tomar algumas respirações suaves para trazer a nossa presença para esse momento. Soltar tudo que já foi, soltar tudo que pode vir a ser. E durante estes minutos, essa hora e meia que nós dedicamos ao estudo, que nós estejamos realmente presentes, com coração e mente conectados com o Dharma do Buda. E confiantes nos ensinamentos recebidos pelos nossos professores, transmitidos a nós, nós nos conectamos com o Guru Rinpoche, o mestre dos nossos mestres, a fonte dos ensinamentos que nós estamos contemplando. Conectados diretamente com essa fonte, nós pedimos as bênçãos, recitando juntos a prece de 7 linhas. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema se divina. Om Orgen Yogi Nubjan Pema Gesar Pula Yatsen Chogi Nyodruvye Pema June Jesudra Kurdu Kandro Mampeko Keki Jesu Dagdruki Jinkiri Lapchi Shiksu So Guru Pema Siji Hum Hum Orgen Yogi Nubjan San Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodruvne Pema June Jesudra Kordo Kandro Mampeko Keki Jesu Dagdruki Jinje Lachi Shiksu So Guru Pema Siji Hum. E confiantes no apoio dos nossos irmãos e irmãs do Dharma, da Sangha, nos ensinamentos do Buda, e nos ensinamentos, ensino Dharma do Buda, as 3 joias, nós tomamos refúgio no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chognan La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jiso Jite Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Tsuchi Chonan La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jiso Jipe Sonanchi Drova Pentir Sanje Drupa Show. E agora então nós encontramos uma postura confortável,
nós possamos nos manter pelos próximos minutos e vamos juntos e juntas ver a prática de meditação conduzida pelo Lama Alan. As an expression of loving kindness for yourself, settle your body, speech, and mind in the natural state, and for a little while, calm your mind with mindfulness of breathing. Então, como uma expressão de bondade amorosa por si mesmo, estabeleça corpo, fala e mente em seus estados naturais e acalme a mente conceitual com atenção plena à respiração. Then we begin the main practice, and this will consist of 4 questions, and each of the questions invites us to explore for ourselves individually the response to the question. Então, agora nós vamos iniciar a prática principal, e essa prática vai consistir de 4 questões. E cada uma das questões vai nos convidar a buscar, a explorar individualmente as respostas. And the first question is this. E a primeira questão é esta: What would make you truly happy? o que faria você verdadeiramente feliz? What is your vision of genuine well-being? Qual é a sua visão de bem-estar genuíno, Of fulfillment, of meaning, of satisfaction? de preenchimento, de sentido, de satisfação?
express the question in another way, what is your heart's desire, your innermost desire, the fulfillment of which would bring you the greatest sense of satisfaction? Então, para colocar essa questão de uma outra maneira, qual é o desejo do seu coração? Seu desejo mais profundo, que se for preenchido, se for atendido, traria a você o bem-estar genuíno, satisfação genuína. If you can imagine it, you can realize it. Se você é capaz de imaginar, você é capaz de realizar. In the spirit of loving kindness, the aspiration that you yourself may find the happiness that you seek, visualize symbolically your own pristine awareness as a radiant white orb of light, quite small, in the center of your heart chakra. Então, como uma prática de bondade amorosa por si mesmo, desejando que você atinja a felicidade que você busca, imagine-a simbolicamente como uma esfera branca de luz radiante no centro do seu coração, do chakra do coração, como símbolo da sua própria lucidez prístina. And with every out-breath, arouse the aspiration. May I find such happiness, such well-being. E com cada expiração, intensifique a aspiração, que eu possa encontrar essa felicidade, que eu possa encontrar esse bem-estar. And as you arouse this aspiration of loving kindness, imagine light, radiant white light, flowing out from this orb at your heart and filling your entire being, saturating your body and mind. E a cada expiração, com cada uma dessas aspirações, imagine raios de luz sendo projetados do centro do seu coração e permeando todo o seu corpo de luz brilhante, radiante. Imagine this to be a light of loving kindness, a light of purity and purification, a light of joy. Imagine que essa luz que preenche todo o seu ser é uma luz de bondade amorosa, de pureza, de purificação e de alegria. Saturating your body and mind, purifying all obscurations, clearing away all obstacles to the realization of your heart's desire. Permeando completamente o seu corpo e a sua mente, livrando você de todos os obstáculos, removendo todos os obscurecimentos que o impedem de atingir a felicidade genuína que você busca. Letting your imagination play, imagine realizing such well-being here and now. E deixe a sua imaginação rolar, imaginando que esse bem-estar está presente aqui e agora. It's quite clear that none of us can achieve such well-being entirely on our own with no help. É claro que nenhum de nós será capaz de atingir tal bem-estar sem nenhuma ajuda por nós mesmos. Which raises the second question. O que traz a segunda questão. In order to realize such happiness, what would you love to receive from the world around you? A fim de obter essa felicidade genuína, o que você gostaria de receber do mundo à sua volta? From teachers and friends and from strangers. De professores, amigos
pessoas estranhas, from those who are near and far, daqueles que estão próximos ou distantes de você, in the short term and the long term. no curto e no longo prazo. What would you love to receive in the world so that you can realize such happiness? O que você gostaria de receber do mundo para poder realizar essa felicidade? And with each in-breath, imagine reality rising up to meet you as you arouse this aspiration. May I receive all that I truly need to find the happiness that I seek. E a cada inspiração, imagine que a realidade se apresenta para você, oferecendo tudo aquilo que você precisa para alcançar a felicidade que você busca. And with each in-breath, imagine light flowing in from all sides, light of kindness, of sentient beings, and of the awakened ones. E a cada inspiração, imagine raios de luz chegando até você, vindo de todos os seres iluminados e dos seres sencientes. And with each in-breath, imagine receiving here and now everything you need to take the next step on your path. E a cada inspiração, imagine que aqui e agora você recebe tudo o que você precisa para dar o próximo passo no seu caminho, In fulfilling your heart's desire. atendendo os desejos do seu coração. Now it is clear that such well-being cannot possibly occur without a very profound inner transformation. Agora também está bem claro que esse bem-estar genuíno não pode se acontecer sem que ocorra uma profunda transformação interna. It's not enough just to get help from outside. Não é suficiente apenas receber ajuda de fora. So this raises the third question. Então isso nos traz a terceira pergunta. In order to realize, to find the happiness that you seek, how would you love to transform inwardly? Então, com o objetivo de alcançar a felicidade que você busca, o que você gostaria de transformar em si mesmo internamente? From what inner qualities that obstruct you would you love to be free? De quais qualidades que obstruem o seu caminho você gostaria de se livrar? And with what positive quality would you love to be richly endowed? E que qualidades você gostaria de ser enriquecido, de ser dotado de qualidades positivas? So imagine now, what kind of a person would you love to become
in order to find the happiness you seek. Agora imagine que tipo de pessoa você adoraria se tornar para alcançar a felicidade que você busca. Once again, with every out-breath, arouse the aspiration, may it be so. E novamente, com cada expiração, intensifique a aspiração, que seja assim. May I cultivate all the qualities that are helpful and dispel all the qualities that obstruct. Que eu possa cultivar todas as qualidades que me ajudam e que eu possa me livrar de todas as qualidades que me atrapalham. With every out-breath, imagine again rays of light boundlessly flowing forth from the orb of light at your heart. E novamente imagine raios de luz imensuravelmente se expandindo a partir do seu coração. And imagine this light like an alchemical elixir, transforming, transmuting your very being into the person you'd love to become. Imagine que essa luz é como um elixir alquímico que transforma você na pessoa que você gostaria de ser. And imagine here and now becoming the person you'd love to become to realize the happiness you seek. Imagine que aqui e agora você se torna essa pessoa que você gostaria de se tornar para atingir a felicidade que você busca. And finally, it is clear that none of us exist in isolation. None of us is independent. E é claro também que nenhum de nós existe em isolamento, de uma forma independente. Our very being and our well-being is utterly intertwined with all of those around us. E o nosso ser e o nosso bem-estar estão entrelaçados com todos os seres à nossa volta. And this raises a fourth question. Isso nos traz a quarta pergunta. In order to bring the greatest possible meaning and fulfillment and satisfaction to your life, what would you love to offer to the world around you? E para trazer o benefício mais profundo, o maior sentido, o maior significado à sua própria vida, o que você gostaria de oferecer aos outros à sua volta? Drawing on your own unique background, but also your innermost depths, what would you love to offer to those who are near and far in the short term and the long term? Não apenas pelo seu histórico, mas das profundezas do seu ser. O que você gostaria de oferecer aos outros, que estão próximos ou que estão distantes de você, no curto e no longo prazo?
again, with every out-breath, in the spirit of dedicating merit, arouse the aspiration, may it be so. E novamente, como uma expressão de bondade amorosa, dedicando os méritos, eleve a aspiração, que seja assim. And as you breathe out, this time imagine rays of light flowing from your heart, filling your body, but then overflowing out in all directions, above and below and to all the sides, flowing out to all sentient beings, offering the greatest goods you can imagine. E agora, com cada expiração, imagine que a luz parte do seu coração, preenche todo o seu corpo, mas transborda em todas as direções, acima, abaixo, em todas as direções, atingindo todos os seres e oferecendo o maior benefício possível. And here and now, letting your imagination play, imagine the world of sentient beings around you receiving that which you have to offer. E agora solte a imaginação e aqui e agora, imagine que todos os seres recebem aquilo que você tem a oferecer. Imagine the suffering of each one being alleviated. Imagine o sofrimento de cada ser sendo aliviado. And imagine each one realizing their innermost wish, their most pure and profound wish. Imagine cada um desses seres realizando seu desejo mais profundo, seu desejo mais ardente, mais interno, Realizing perfect awakening. realizando o profundo e o perfeito, a perfeita iluminação. And now for just a short time, release all visualizations, all objects of mind, all aspirations. E agora, por alguns instantes, solte todas as visualizações, todos os objetos e todas as aspirações. And simply let your awareness rest in its own purity, its own natural luminosity. Deixe apenas que a consciência repouse em sua própria pureza, em sua luminosidade natural. Suavemente, vamos retomando o movimento do corpo, a interação com o ambiente externo. Oi, Aline. E Marcelo, Aí, com essa meditação, eu pensei um pouquinho, né?
o que que a gente pode oferecer, né? Quando a gente perde alguém muito próximo, né? Claro que tem uma tristeza que vem, e a gente pode purificar essa tristeza, porque às vezes ela vem com certo pesar, às vezes tem pessoas que têm uma tristeza um pouco aflitiva. A gente purificar essa tristeza, o que vai aparecer é um grande amor, uma paz, e que aí você pode oferecer isso para ti, pode oferecer isso para ela e para todos que estão em volta, sabe? Porque a tristeza purificada é uma bênção. Ela tá juntinho com a compaixão e com o amor, sabe, incondicional. Pode oferecer para ti, para sua amiguinha e para todos que Obrigada, estão em volta, tá? obrigada, Marcelo. Pensei nisso, sabe? Obrigada, Pensei em sentir, né? obrigada. Sabe que eu acho que é o que de melhor a gente pode fazer, né? Pelas pessoas que a gente ama, principalmente, porque tem essa proximidade dessa conexão, né? Eu acho que no momento que a pessoa parte dessa vida, esse amor gerado na prática, né? Eu acho que isso é transmitido de alguma forma por esse fluxo mental da pessoa que partiu, né? E isso pode ajudá-la nesse caminho novo que ela está percorrendo. Então, eu também tenho certeza disso. Obrigada, Marcelo, pela fala. Não, de coração. E eu acho de verdade, assim, eu acredito muito que é o melhor que a gente pode oferecer, né? O melhor. Não tem nada que seja melhor do que isso. Essa energia amorosa e para a gente, para quem está do lado e para a pessoa que partiu. E a gente, né, vai reverberando isso. Imagina quantas pessoas nesse mundo sofrem desse sentido, por motivo semelhante, né? O sofrimento no mundo é imensurável, realmente. E segundo o Shagdu, se uma pessoa dessa é abençoada e vai com essa energia, ela influencia os que estão na volta também. Então, Isso, como é que até aí você pode, né? é, até nesse momento Até, está é, beneficiando outros seres, né? É muito precioso. E a gente ter esse apoio, né? Eu me sinto muito privilegiada de, nesse momento da vida, ter o Dharma como o Dharma e a Sangha, né? A Sangha também é uma preciosidade imensurável na minha vida, assim, porque é um suporte, e não só um suporte, assim, é uma força amorosa de propulsão, né? O nosso movimento nessa vida, enquanto a gente está nesse corpo, mas quando a gente deixa esse corpo também, ele se manifesta num outro barco, né? Isso nos move, sem sombra de dúvida, e nos guia, né? Nos orienta, nos apoia. Então é muito precioso. A sanga é muito preciosa, a gente está aqui junto, reunido nessa conexão, né? Amorosa e nessa busca por liberar o sofrimento, reconhecer a nossa natureza essencial, isso é muito precioso. Então, que a gente realize esse nosso desejo, né? O benefício de todos nós e de todos nós, incontáveis seres. Obrigada, queridas. Então, vamos seguir com essa mobilização amorosa no nosso coração. Vamos ler aqui o que ainda falta da gente cobrir desse capítulo de equanimidade. Nessa parte que a gente vai ler hoje, a gente já comentou bastante na semana passada, e é bom que a gente vai refrescar nossa memória e entender um pouco mais sobre a equanimidade. Então, a gente está falando sobre a equanimidade no budismo tibetano, né? A equanimidade no budismo tibetano. Então, a força motriz do budismo tibetano é a nossa aspiração à realização de Bodhicitta. E a Bodhicitta não é possível se houver ainda uma mente condicionada, né? Uma mente que deseja o bem para as pessoas próximas que a gente ama e deseja que aqueles que têm ações equivocadas, que estes se deem mal, né? No coração do Bodhisattva não existe essa distinção. Então, a equanimidade é a base para o cultivo de Bodhicitta. Aí a gente viu isso na semana passada, né? A gente está vendo ao longo das 2 ou 3 últimas semanas. E aí, na semana passada, a gente terminou lendo essa aspiração de Shantideva, né? Enquanto o espaço durar e enquanto o mundo existir, que eu possa viver para aliviar as misérias do mundo. Essa é a grande compaixão, porque todos os seres sencientes não poderiam estar livres do sofrimento e das fontes do sofrimento. Que eles sejam livres.
eu os libertarei. Dentro da visão da equanimidade no budismo tibetano, a gente está compreendendo e se movendo por essa visão do Bodhisattva, né? É um compromisso firmado de libertar os seres de todas as delusões, que são as causas principais das aflições mentais e do sofrimento. E para a gente conseguir fazer isso, então a gente tem que primeiro purificar a nós mesmos, né? Os Budas agirão até que todos os seres sencientes estejam livres do sofrimento. Esse é o único trabalho que eles têm a fazer. Conduzir todos os seres sencientes ao estado do despertar espiritual. Isso vai acontecer algum dia? O Dalai Lama diz que não sabe, mas diz também que, enquanto isso, continue tentando. A grande bondade amorosa se expressa de maneira similar à grande compaixão. Então, até aqui a gente está falando da grande compaixão, né? De Mahakaruna. Esse compromisso de libertar os seres do sofrimento. E a grande bondade amorosa vai se expressar de maneira semelhante. Porque todos os seres sencientes não poderiam alcançar a felicidade e as fontes da felicidade. Por quê? Né? Que eles sejam felizes. Eu os conduzirei à felicidade e às fontes da felicidade. Para que essas qualidades o levem à bodhicitta, a compaixão e a bondade amorosa devem surgir de um plano que não exclua nenhum ser senciente. Deve incluir o mais cruel e o mais benevolente dos seres humanos, bem como todos os outros seres sencientes, sem nenhuma exceção. Que Hitler e Pol Pot sejam livres. Claro que devemos desejar que eles sejam livres. O que seria melhor do que os vilões das nossas civilizações serem libertados de todas as suas intensas delusões e hostilidade? O que teria sido mais valioso para toda a humanidade do que alguém que tivesse orientado Hitler quando ele era jovem, libertando-o de suas delusões tão graves? Teria sido de veras muito precioso, né? A equanimidade é absolutamente indispensável. A partir desse plano uniforme, surge o apreço pelos outros, por todo o mundo. A partir da equanimidade, pode-se cultivar a grande bondade amorosa e a grande compaixão. E delas surge a bodhicitta. Quando a bodhicitta surge espontaneamente e sem esforço, permeando todo o seu estilo de vida, você é um bodhisattva. E disse que quando uma pessoa se torna bodhisattva, os devas se alegram. E como fazemos isso? Não é tão fácil. Se em algum momento alguém quiser falar, erga a mãozinha, eu abro o microfone, tá? Acho que por enquanto não temos muito o que acrescentar, porque está bem explicativo, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Cultivar a grande bondade amorosa, a grande compaixão e nos tornarmos um bodhisattva. Não é tão fácil. Na verdade, isso pode ser muito difícil porque algumas pessoas são gentis enquanto outras são cruéis. É fácil gostar de algumas pessoas e não é muito fácil gostar de outras. Elas não sorriem quando você sorri para elas. Portanto, precisamos aprofundar o nosso olhar. Se continuarmos a julgar as pessoas com base em aparências e comportamentos, não teremos nenhuma chance. Em vez disso, temos que retornar a uma verdade muito simples. Todo ser senciente deseja a felicidade e deseja se livrar do sofrimento. Esse é o ponto principal. Fazer essa afirmação profunda e sincera da natureza búdica de cada ser senciente transforma toda a vida. Somos capazes de reconhecer que todo ser senciente deseja a felicidade? Todos nós, incluindo a mais desprezível de todas as pessoas, fazemos as coisas que fazemos porque estamos buscando a felicidade e porque queremos nos livrar do sofrimento. Nós fazemos as coisas que fazemos, às vezes prejudiciais, às vezes muito positivas, invariavelmente porque queremos encontrar a felicidade. Nessa busca,
Podemos agir obsessivamente, com grande confusão e delusão. Será que somos capazes de desenvolver a equanimidade em relação a nós mesmos? Podemos afirmar que, fundamentalmente, em todas as circunstâncias, nos altos e baixos, cada um de nós está buscando a felicidade? Precisamos alcançar esse nível de compreensão com relação a cada ser, atravessar a superfície e reconhecer uma alma semelhante à nossa, lá no fundo. Você é como eu. Você quer encontrar a felicidade e quer se livrar do sofrimento. Como eu posso ajudar? Então, a gente vai começar. Tudo bem até aqui? A gente vai olhar assim para como a gente se relaciona com as pessoas, né? A gente às vezes condiciona a visão que a gente tem de alguém, enrijece aquela pessoa como se ela fosse o comportamento que ela está fazendo, né? Que ela está tendo. E aí, quando a gente se relaciona com o comportamento daquela pessoa, a gente cristaliza ela numa experiência de ser um vilão ou alguém ruim, e aí não é capaz de gerar essa aspiração, né? De desejo de felicidade, de bem-estar ou de liberação do sofrimento para essa pessoa. Porque a gente está se relacionando com um comportamento movido por uma aflição mental, uma delusão, e não com a essência básica dessa pessoa. E aí, só um instantezinho eu já te passo, Miriam. E aí a gente vai olhar para a nossa própria experiência também. Como é que nós nos movemos? A gente está se movendo no mundo buscando ser feliz e tentando não sofrer, não é? Mesmo quando a gente age de forma atabalhoada, equivocada, áspera, rude, a nossa busca, ainda que movida por essas aflições mentais, é uma busca de fazer algo que a gente acredita que vai fazer bem para a gente, né? Ou que vai aliviar o sofrimento que a gente sente. A gente não é essa ação equivocada, né? Atordoada, confusa. Mas a gente reconhece que a gente agiu dessa forma porque estava buscando satisfazer alguma busca de bem-estar. Então, a gente pode reconhecer em si essa natureza mais livre, né? E a gente olha para o outro e reconhece que o outro também está agindo da mesma forma. Completamente confuso, preso nas suas tramas de aflições mentais e fazendo coisas que ele acredita que são provedoras ou promotoras de felicidade, quando na verdade está gerando sofrimento para outras pessoas, para ela mesma, assim. Dá para compreender, não dá? Assim, abrir um espacinho para a gente ser um pouquinho mais equânime, assim, para cultivar essa qualidade incomensurável da equanimidade. Quando a gente amplia um pouco o olhar para além do comportamento. Aí a gente olha para a pessoa, ainda que ela esteja comportada, ainda que ela esteja fazendo uma ação nociva, equivocada, a gente reconhece que ela está além disso, né? A natureza essencial dela está além desses equívocos todos. E a gente deseja que ela se conecte com essa base essencial, que é livre das aflições da delusão. Mas o Lama vai falar detalhadamente sobre isso mais adiante, ainda, nesse capítulo. Sim, Miriam, querida, pode falar. Vou te perguntar se você quer sair do mudo, e aí veja se foi uma pergunta para você. Você põe que sim. Isso. Pode falar. Agora tá me ouvindo? Sim, sim. Ah, é, então, essa pergunta que o Lama faz aqui, ó, será que somos capazes de desenvolver a equanimidade em relação a nós mesmos? Aí eu fiquei pensando, sabe? Porque, assim, a gente tem um julgador dentro da gente, né? Eu, pelo menos, tenho ele, assim, bem ativo às vezes. E aí eu fiquei, isso mexeu comigo, sabe, essa pergunta? Porque o Lama também, eu já vi o Lama falando assim, que a gente só vai reconhecer no outro aquilo que a gente reconhece na gente mesmo, né? Uhum. Então, se eu não tenho desenvolvida a equanimidade em relação a mim mesmo,
vai ficar difícil desenvolver isso em relação ao outro, né? Com certeza. E uma coisa que me chama muito, assim, no budismo é essa questão de que tudo é em primeira pessoa, né? A Então, experiência toda vivida e cultivada é em primeira pessoa. é, Mas, ao mesmo tempo, a gente está superando essa identidade, né? Não é uma primeira pessoa para fixar a identidade, mas justamente para reconhecer a natureza livre, que só é possível ser reconhecida em primeira pessoa. Ninguém vai reconhecer por nós é, a nossa própria natureza livre. E esse aspecto é muito, muito fundamental, assim, reconhecer, cultivar a equanimidade por si, né? Implica nesse reconhecimento, né? Dessa busca por ser feliz, né? Estamos buscando, você está buscando, eu estou buscando, todos nós estamos. E na busca por não sofrer, no desejo e na ação para evitar o sofrimento. A gente está agindo assim. Muitas vezes a gente não consegue. A gente se move de forma deludida, né? Confusa, aflita. E aí, a depender de como é, assim, as características de cada um de nós, tem pessoas que têm uma voz mais autocrítica, aí vai ser mais difícil reconhecer essa liberdade, né, frente a essas aflições, e às vezes se solidifica, se cristaliza numa ação que tem ou que teve. Então é importante a gente reconhecer a nossa natureza livre, que a gente está além dos nossos condicionamentos, né? E tem um outro aspecto também que eu acho muito importante, assim, eu acho não, né? O Lama também disse que é muito importante, todo mundo diz, que é a gente cultivar a alegria empática, né? Na verdade, todas as qualidades vão apoiar umas às outras. Mas quando a gente se pegar não sendo equânime consigo mesmo, eu acho que a gente vai usar a compaixão como um elemento para reconhecer, assim, como nós desejamos buscar a liberdade do sofrimento e desejar isso para nós mesmos, né? Compaixão é um elemento fundamental para reconhecer essa experiência do sofrimento na nossa vida, como ela se constrói e principalmente como ela pode ser dissipada, né? A bondade amorosa, que é esse potencial natural para a felicidade genuína, livre dos apegos, dos condicionamentos, né? A alegria empática também, que nos ajuda a reconhecer as nossas próprias virtudes, celebrar as nossas próprias virtudes. Então, cada uma das qualidades vai nos ajudar a reconhecer em nós essas nossas buscas e essas qualidades que nós manifestamos, reconhecer essa liberdade, essa busca básica comum, né, da humanidade, de todos nós humanos, que nos conecta enquanto humanidade. Reconhecer a nossa liberdade frente a esses condicionamentos, as aflições, delusões, né, e as fixações, as identidades e tudo isso. Então, a gente reconhecer essa natureza essencial, né? Mas é um processo, assim, não é uma coisa simples, né? Não é uma prática, assim, uma realização, na verdade, a prática a gente vai fazer continuamente, mas não é uma realização que a gente tem assim, de bate-pronto, né? A não ser que a gente estivesse recebendo os ensinamentos diretamente de uma mente realizada, que faria isso para nós, assim, né? Essa transmissão mente a mente, a gente conseguiria liberar. Não é o nosso caso, né? Então a gente vai reconhecendo, e cada pergunta que mexe com a gente, né, Miriam, né, pessoal, assim, é uma questão para a gente trabalhar, né? uhum. Refletir sobre aquilo, abrir espaço no coração, deixar a pergunta em aberto, deixar isso ir reverberando mesmo, assim, até que em algum momento cai uma ficha, né? Aí cai a ficha e abre mais espaço de amor, de compaixão, de alegria com você mesmo e isso transborda para o outro. Faz sentido, Miriam? Sim. Mas assim, eu acho muito libertador assim, a gente olhar para o outro e reconhecer que mesmo que ele esteja na confusão, ele está buscando a felicidade, né? É, é, Pode ser que de uma forma equivocada, mas é uma busca, né? é, Isso muda tudo, né? Eu vejo assim, isso muda tudo com certeza, na relação com o outro, né? com certeza.
A gente tira o dedo julgador, assim, né? Um apontamento para o outro que está fazendo só coisa errada, tá fazendo só besteira. A gente reconhece, o Lama vai detalhar um pouquinho mais isso nos parágrafos seguintes, assim. A gente reconhece que o outro está agindo baseado no referencial que ele tem, de causas e condições que operaram na vida dele e que ele viveu até aqui. Não teve chance de perceber de uma outra forma, senão ele agiria de outra forma. Se Hitler, como no exemplo que o Lama deu, tivesse tido uma pessoa na vida dele quando ele era criança, que ensinasse a ele sobre bondade amorosa, compaixão e tudo isso, é possível que ele tivesse sido diferente do que foi, né? É possível. Tem muitas causas e condições operando, né? Além da proximidade de um professor, de alguém com esse coração generoso que nos ensina, tem o próprio movimento kármico, né? Que está fazendo essas coisas acontecerem. Então, tem todo um processo assim. Que aí a gente percebe também que não depende só de uma coisa específica, de um desejo específico da mente daquela pessoa. Tem muito mais coisas relacionadas, né? E aí, quando a gente olha para esse ser e deseja que ele seja feliz, é que ele seja realmente feliz. E a felicidade está o quê? Em reconhecer que nada disso que é condicionado é causa de felicidade, né? Realmente. Então, que ele encontra as causas da verdadeira felicidade, que é a liberação completa do desejo, do apego, da ignorância, da delusão. Seria fantástico se o mundo inteiro tivesse uma visão dessa forma e uma ação movida por uma visão dessa, né? Então a gente segue desejando. Todos tenham essa possibilidade. E que seja eu um meio de ajudar essas pessoas. Mas para eu ser um meio de ajudá-lo, eu tenho que estar livre das aflições também. Mas um pouquinho só que a gente libera, a gente já ajuda um pouco mais, né? Já Verdade. vai tendo um pouquinho mais de presença amorosa, já faz uma diferença. Aninha ou Paulo, obrigada, Miriam. Aninha ou Paulo, por gentileza. Quando a Miriam colocou essa observação, né, e também essa frase que o Lama coloca de o Hitler mais jovem, mas imediatamente ressoou em mim aquela fala do Thich Nhat Hanh, quando ele fala da fragilidade de uma criancinha bem pequena, 5 anos. 5 anos, por exemplo, que você olha para ela e faz uma coisa ríspida, ela se fere com isso, né? Então, aí o Tiki também nos conduziu a olhar para a nossa própria criancinha bem pequena e sorrir para ela, né? Então, me parece que quando eu coloco nessa dimensão da criancinha pequena, fica muito mais acessível do que eu colocar adultos, né? Porque acho que tem alguma coisa aqui esperando que o adulto entenda do mesmo jeito que eu estou entendendo. E não é assim, né? Mas a criancinha me dá quebra um pouquinho essa minha rigidez e eu aí acho que move algo mais compassivo, mais compreensivo e começa a se delinear todo o quadro que provavelmente trouxe aquela pessoa numa condição rude hoje, né? É Então é muito isso. precioso. Obrigada, Paulinho. Eu queria só complementar uma coisa que você estava falando das causas e condições, né? A Flori estava falando sobre uma pessoa da Sanga lá em Fortaleza, em Recife, em que ela teve até convívio na aldeia, comprou uma casa na aldeia, e ela era uma pessoa de muita projeção, e teve contato com Lama Santa, mas ela era uma pessoa muito confusa, ela tinha muita confusão e ela tinha uma certa notoriedade, né? Viajava bastante, voltava e teve contato com não só com o Lama Santa, mas eu acho que com outro lama também, orientando isso e aquilo, mas não foi o suficiente para acabar se suicidando, entendeu? Então, mesmo ela tendo tido toda essa é, essa situação de mérito dela também, de poder comprar uma casa lá na aldeia e ter esse contato com os lamas e tudo.
ainda assim ela não, ainda nessa vida ela não conseguiu sair da delusão terrível dela, né? Muito triste, né? Mas É, teve algum movimento nessa vida, né? Que possivelmente é, ajude na próxima. Então, causas e condições, né? Não tem nada definido, né, gente? Não tem nada certo, assim, nada garantido. uhum, não, É por isso, mais uma vez, assim, a gente precisa realmente aproveitar cada momento da nossa vida em que nós sentimos essa conexão e nos dedicamos a, a uma prática, a um tempo de estudo. Acho que cada momento desse, assim, a gente trazer como um momento precioso que não é garantido que amanhã a gente tenha. Então, nesse momento, eu vou fazer o melhor que eu posso. Vou deixar minha mente e meu coração o mais livre possível para eu compreender a essência do Dharma, para isso passar no meu coração, assim, para se tornar uma marca no meu fluxo mental. Para que na hora que isso não estiver mais disponível para mim, de alguma forma esse registro esteja aqui me movendo. Eu acho que isso é muito precioso, assim, e a gente tem essa compreensão também de que nada tá garantido. Pode dar, às vezes, uma aflição, assim, que tem uma visão meio pessimista das coisas, né? Da vida e do bardo todo, da morte, da outra vida e tudo. Mas acho que traz para a gente, assim, também uma clareza do que é verdadeiro. Porque não tem nada garantido. A gente pode desejar que tenha, mas é mais uma delusão, né? Mais um equívoco. Então, a cada momento que a gente tem essa oportunidade de voltar para nós mesmos e compreender essa base iludida operando, e mais do que isso, a partir do reconhecimento da compreensão, soltar, né, todas essas delusões, aflições, para cada vez mais estar mais próximo de nos mantermos conectados com a nossa natureza essencial, que é absolutamente livre de tudo, todas essas confusões. Então, a cada momento que a gente tiver para fazer isso, é muito precioso. E a gente deveria aproveitar o máximo possível, né? Sem deixar a mente esvoaçando por aí. Claro que, devido a causas e condições, cada um de nós tem, né, uma possibilidade de qualidade mental e de presença para ouvir e compreender. Mas a gente pode dar o melhor que a gente pode, fazer o melhor que a gente pode. Sem pressão, sem rigidez, mas justamente com um relaxamento, uma abertura, uma presença clara, né? Ah, Cris, querida, por gentileza, pode falar. Não, eu ia comentar que durante a prática me veio muito isso, né? Poder ser uma pessoa que possa ajudar o outro com bondade amorosa e compaixão. Só que aí eu falei, como é que eu posso ajudar se eu ainda tenho muitos obscurecimentos? Então, precisaria primeiro clarear minha mente, então, livrar do sofrimento, dos apegos, das delusões e para poder realmente ajudar, né? Porque eu não sou capaz de ajudar enquanto eu não limpar essa mente tão condicionada, né? Mas um pouquinho a gente ajuda, né, Cris? Um pouquinho a gente ajuda. Mas quanto mais livre a gente for, mais capacidade a gente vai ter de ajudar, de ser um apoio, um suporte, né, de presença, orientação, o que for. Mas aí nessa prática é muito preciosa, assim, porque a gente tem esse desejo, né? O que que a gente realmente deseja do coração? A gente toma contato próximo com isso. E aí, durante mesmo uma das 4 perguntas é exatamente essa, né? Quais qualidades eu gostaria de cultivar em mim que vão me ajudar a realizar esse meu desejo e quais eu gostaria de me libertar, que são aquelas qualidades afetivas, aqueles condicionamentos que geram sofrimento, né? Quais são? A gente reconhece isso, né? E traz isso como uma possibilidade, mais do que isso, uma realização nesse momento. É como se nesse momento da prática eu já fosse livre desses condicionamentos todos. A gente traz isso como um potencial a ser desenvolvido mais e mais, ou a ser descoberto, né? É muito precioso. E aí a gente toma, na prática é muito bom para a gente tomar
pensar mesmo, né, numa prática formal de meditação, pensar mesmo sobre esse caminho. Eu gostaria, deixar isso tomar forma no nosso coração. E essa luz, eu gosto quando o Lama conduz as práticas assim, né, com essa referência metafórica, né, dessa esfera de luz no nosso coração, simbolizando a nossa natureza búdica, né? Quando ela se expande, permeia cada célula do nosso corpo, ela é uma luz que simboliza a natureza essencial, que é naturalmente pura, né? Não dual. Então, nessa experiência não há confusão, não há conflito, não há dificuldades, né? Só há sabedoria e amor e compaixão. Então, isso expande e permeia a gente inteirinho. A gente já é a manifestação dessa experiência. Só que aí depois a gente se engana de novo. Os véus surgem, a gente vai se enganando. Depois o véu cai de novo. Aí, às fim de semana, a gente ouve o Eric e derruba mais um monte de véu. Aí, semana que vem, a gente acha eles bonitinhos e põe de volta. E assim a gente vai praticando, né? É verdade. Nossa, esse final de semana eu não, quando fiz a inscrição para o Lama Santem, eu esqueci que tinha o Eric. Ah, mas tem gravação, depois você vê a gravação, É, né? eu quero ver se a minha filha vai junto. Ai, quem sabe? Tomara, vou torcer, Cris. Muito bem, vamos seguir mais um pouquinho. Vamos seguir até o ponto. Vamos ver se vai dar tempo. A gente vai começar a condução da orientação sobre meditação. Acho que dá tempo, sim. Então vamos lá. Naturalmente, é mais fácil amar as pessoas que se dedicam e valorizam o cultivo da bondade amorosa e da compaixão. A primeira audiência que tive com Sua Santidade o Dalai Lama foi estreitamente relacionada a esse tema. Queria perguntar algo importante para que o tempo dele não fosse desperdiçado. Assim, pensei em algo que estava me incomodando. Eu era um aluno muito jovem, cerca de 22 anos, e estava morando em Dharamsala há alguns meses. Por mais dedicado aos estudos que eu fosse, claro que não sabia quase nada. Mas para algumas pessoas que estavam lá há apenas algumas semanas, eu já era um veterano. Havia pouquíssimos ocidentais por ali, e a maioria dos tibetanos não falava inglês. Então, pessoas recém-chegadas me traziam perguntas e, não raramente, eu conseguia responder. Comecei a ter uma percepção de um eu muito especial, mas conseguia vê-lo como uma pequena erva bizarra brotando no meu jardim. Sabia que precisaria cuidar desse jardim por muitos anos, e aquela erva me preocupava. Será que devo usar algum tipo de herbicida ou deveria desistir do jardim? Evidentemente, não era algo que eu desejava cultivar. Essa foi a pergunta que eu fiz à Sua Santidade. Eu disse a ele que não queria desenvolver arrogância. Se essa sensação de superioridade já estava crescendo ainda naquele começo, como seria em 10 ou 20 anos? Desenvolver sabedoria e compaixão é algo extraordinário. Afinal, muitas pessoas não estão dedicando suas vidas com alma e coração ao cultivo da sabedoria e da compaixão. Num certo sentido, você está se tornando excepcional, notável e incomum. Mas, se você começar a pensar, eu sou excepcional, notável e incomum, você acaba se dando um tiro no pé. Esse era o meu dilema. Eu poderia falhar e não desenvolver sabedoria e nem compaixão, ou poderia ter sucesso e falhar de uma maneira diferente. Sua Santidade deu duas respostas. Em primeiro lugar, ele diz: imagine que você está realmente com fome e alguém prepara uma refeição agradável, saudável e completa para você. Depois de estar satisfeito, você se sente arrogante? Sente-se superior ou vaidoso? Eu disse: não. Você veio bem de longe para cá, lá dos Estados Unidos, continuou ele. Você veio para cá porque estava buscando o Dharma. Veio aqui espiritualmente faminto, à procura de alimento espiritual. Está recebendo uma refeição completa. Mas, à medida que se alimenta, não há razão para se sentir especial ou superior.
Sinta-se apenas feliz. Sua segunda resposta diz respeito particularmente à questão da imparcialidade, equanimidade ou imperturbabilidade. Ele disse: sou Tenzin Gyatso e sou um monge. Como monge, tive oportunidades muito especiais e excelentes professores. Aprendi muito sobre o Dharma e tive muitas oportunidades de prática, muitas situações conducentes. E por essas razões, tenho uma responsabilidade incomum. Agora, aqui está esse inseto, apontando para uma mosca na sala. Imagine que outra mosca estivesse comendo uma pequena gota de mel, e essa mosca chegasse e empurrasse a outra para longe, demonstrando agressão, competitividade e um completo autocentramento. O que você esperaria? Quantas moscas altruístas você já viu? Uma mosca tem muito poucas oportunidades. Não teve chance de aprender nenhum outro tipo de comportamento. Portanto, aceitamos. Mas se eu agir como aquela mosca, será muito inapropriado, porque tive oportunidades infinitamente maiores de cultivar compreensão, sabedoria, prática, distinção entre virtude e não virtude. Portanto, é minha obrigação agir de maneira muito diferente daquela mosca. Nesse mesmo contexto, há alguns anos atrás, Sua Santidade foi questionado por um repórter se ele tinha algum par comparável a ele. E sua resposta foi: sim, todo mundo. Isso é equanimidade. Quando observamos pessoas que demonstram grande ressentimento, hostilidade ou egoísmo, podemos fazer uma pausa e reconhecer que eles têm uma natureza búdica como nós. Eles anseiam por felicidade, desejam estar livres do sofrimento como nós. Causas e condições diferentes se reuniram para fazê-los agir como agem. Um ambiente diferente, uma história pessoal diferente. Mas tudo isso está em fluxo. Se eu tivesse vivido sob aquelas mesmas condições, vida após vida, aquele seria eu. O resultado dessa reflexão é uma gentil imparcialidade que se instala na mente. Então, aqui só uma pausa pequena, a gente ouvir que precioso que é a fala do Dalai Lama, né? E a gente, no caminho que a gente vai percorrendo, aí você olha para o lado, está todo mundo tão diferente, pode surgir mesmo esse ego, né? Inflado, assim, que eu sou especial, eu compreendo isso, você não compreende, você está sofrendo, porque não vê a realidade como ela é, né? Então, isso é muito, muito precioso a gente olhar para isso e reconhecer, assim, que a gente não tem motivo para ter arrogância ou esse ego, né? Esse autocentramento, porque a gente recebeu uma refeição completa dos nossos professores, está recebendo, né? E isso faz da gente uma pessoa que está sendo saciada, né? Não faz da gente uma pessoa melhor que a outra. E além disso, tem no outro ponto, quando ele cita a mosca, para mim, pelo menos, me digam para vocês, traz uma clareza para mim, assim, de que ao tomar contato com os ensinamentos, praticar e desenvolvendo tudo isso em nós, a gente tem uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de não julgar o outro, mas reconhecer como ele está operando, movido por causas e condições que operaram da vida dele nessa vida e em muitas vidas, que fazem ele agir daquela forma. E ter uma responsabilidade no sentido de que eu tenho a oportunidade de olhar para tudo isso, praticar sobre tudo isso, liberar muitos dos condicionamentos que eu já tive. Então, se eu tive a chance de ter acesso, contato com tudo isso, e transformar em algum grau a minha própria vida e liberar os sofrimentos aos quais eu era vulnerável, não cabe julgar, apontar e julgar o outro, mas cabe sim ajudá-lo dentro desse processo que ele está vivendo. Para mim, pelo menos, dá uma sensação de responsabilidade, assim, né? Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que quando mais a gente
Não é o meu caso ainda. Eu estou lá atrás, mas quanto mais a pessoa vai se desenvolvendo, né, mais cresce vamos dizer assim, a responsabilidade mesmo de ter compaixão e amor pelos outros, né? Eu acho que é maior, quanto maior ainda, né? É isso aí. Então, a equanimidade, vamos seguir mais um pouquinho, tá? Quase no fim desse ponto. Na tradição tibetana, então, o que que ele falou aqui? O resultado reflete, da reflexão é uma gentil imparcialidade que se instala na mente. Na tradição tibetana, a técnica usada para desenvolver a equanimidade não é esotérica e nem demasiadamente técnica, como explica Buddhaghosa. No treinamento budista tibetano, essa imparcialidade é o primeiro passo para o cultivo do espírito do despertar, a bodhicitta. Da mesma forma que um fazendeiro que primeiro nivela o campo para que a água não se acumule de um lado e que o outro lado fique seco. A prioridade é um campo nivelado, requisito absolutamente fundamental e indispensável da prática. Uma das técnicas sugeridas é simplesmente levar em conta quais são as causas e condições que deram origem a isso. Voltamos para aquele tema simples. Cada ser anseia por felicidade e por se libertar do sofrimento, assim como eu. Há um outro caminho que usa uma abordagem psicológica tradicional. Esse implica trazer 3 pessoas para a mente, assim como fizemos em práticas anteriores. Rapidinho, gente. Que a gente vai parar por aqui, porque aqui a gente vai ter uma orientação de prática. Eu acho melhor a gente fazer com calma na semana que vem, tudo bem? Então a gente pode parar por aqui com essas reflexões, né? Eu acho que uma coisa muito importante para a gente refletir dentro desse contexto da equanimidade é esse reconhecimento de que cada um está agindo, fazendo coisas da maneira como está fazendo, primeiro de tudo porque está buscando a felicidade e buscando não sofrer. De saída, todos nós já entendemos isso, né? E essa busca dessa pessoa, ela se dá com base na compreensão que essa pessoa tem agora. E essa compreensão que ela manifesta agora é resultado de causas e condições, né, de um movimento desde a concepção dela nessa vida, mas desde antes, né? Falar do karma vem de antes disso. Mas pensando nessa vida, propriamente. Desde o momento que essa pessoa era um bebê no ventre da mãe, já tem ali causas e condições operando. Essa pessoa recebeu mais amor, recebeu mais afeto. Como é que foi essa gestação? A mãe recebia carinho, afeto, recebia agressão, palavras hostis, medo. Como é que era? Essa criança nasceu em que circunstância? Em que condição social? Em que região? Ela teve acesso a que tipo de cuidado? A que tipo de educação? A que tipo de relações próximas, num contexto social, no contexto familiar? Então, tem causas e condições que foram, ao longo da vida, moldando essa pessoa e moldando também a percepção dela, da própria vida e dessa inter-relação. Então, o que ela entende como causa de felicidade ou proteção de sofrimento é diferente do que cada um de nós outros entendemos, porque cada um está operando com base nessas referências que foram sendo adquiridas ao longo dessa existência. Então não dá para olhar para o outro e querer transformar o outro com base no nosso referencial, porque o nosso referencial só serve para nós mesmos. Então a gente precisa abrir um espaço e, como diz uma amiga antropóloga que eu amo muito, a gente precisa fazer esse desvio, né? Desvio, assim. Sair da rota condicionada dos nossos próprios referenciais, ampliar a visão e fazer um desvio para perceber com o olhar do outro, baseado no referencial que o outro teve, na história de vida do outro. Para então a gente poder ajudar de alguma forma, que não seja
condicionada pelas nossas referências, né? Mas que seja a partir de uma compreensão de que aquela forma da pessoa se manifestar agora é resultado dessa forma que ela teve na vida. Então, acho que a gente pensar sobre isso é uma coisa super importante para a gente essa semana, assim. Reconhecer essa busca comum, por ser feliz e por não sofrer, e lembrar que cada um de nós esteve operando na própria vida causas e condições completamente distintas. Que aí trouxe para a gente essas ideias do que é ser feliz e o que é não sofrer. E a gente está buscando desenfreadamente por isso. Todos, sem exceção. Cris, pode falar, querido. Não, é sobre isso que você falou, né? Eu estou lendo um livro que Tchau, Anete, fala. querida. Desculpa. Estou falando de um livro que eu leio que, por exemplo, punir um infrator, né? Em determinadas sociedades, a punição serve para o infrator para ele se corrigir, para ele se não cometer mais aquele erro. Em outras sociedades, né, que ele cita alguns países, aquilo se torna, por exemplo, o infrator encara aquilo como uma coisa ruim e quer gerar vingança contra o outro. Então, você vê que o local onde a gente nasce também tem muito, né, para essas causas e condições, né? Com certeza, com certeza. A cultura onde a gente está inserido, né? Não dá para avaliar todas as culturas do mundo inteiro baseado no nosso referencial, né? Latino-americano, brasileiro. Se mesmo se a gente pensa no povo latino-americano, vai ter diferença entre quem é brasileiro, quem é argentino, chileno, né? Ou de qualquer outro país. Vai ter uma diferença cultural, né? Também. E, naturalmente, as referenciais também vão se distinguir, em maior ou menor grau. Muito importante essa compreensão. Tudo bem, queridos, queridas? Vamos dedicar, então, para... Ih, esqueci de falar para a Nete. Dedica os méritos, não esqueça. Vamos dedicar. Quero que ela dedique também lá, né? Vamos dedicar os méritos do nosso encontro, da nossa prática, do nosso estudo, em benefício de todas aquelas pessoas com quem a gente tem conexão e que, assim como nós, está buscando ser feliz e não sofrer. Todos encontrem esse caminho da liberdade frente às opções mentais, a ignorância, a delusão, o apego, o desejo. E cada um de nós, cada ser, todos os universos possam reconhecer a sua natureza essencial, a natureza búdica, que é completamente livre de todos os enganos. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi Tanchesi Pani Tomene Pedrana Panjeshin Keganati Bhavam Trupali Si Petso de Drua Drua Sho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Que eu adine o Dudá, o Belama do Vene, do Atike Malupá, de Salagupá, show. Muito obrigada pela companhia, queridas, queridas. Obrigada, Aline. Boa viagem, Boa viagem. Marcele. Daqui a 2 semanas, tá? Eu vou ficar sem ver vocês. Ah, leva a gente no Eu tô coração. indo no sábado. E você Para fica onde aqui você vai, também. Marcele? Eu vou pro Nepal. Ah, Eu vou no Templo dos Mil Budas lá fazer um retiro de 10 dias lá, meditando lá dentro do templo. Vai ser lindo demais, Marcele. Ah, Todos eu os acho que Budas sim. estejam aí presentes no seu coração e no seu fluxo Ai, mental.
E vocês estão comigo e eu estou com vocês. Com certeza, com certeza. Beijo, linda. Beijo, Beijo. Beijo a boa todos no viagem, beijo. coração, viu? Beijo.